Livro do Gênesis, capítulo 28, versículos 10 a 22. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó, cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Vamos orar? Senhor, graças te damos pelo dom da vida, por mais uma semana de vitória, pelas lutas também que enfrentamos, que nos fazem ficar mais perto do Senhor. Graças te damos pela salvação em Cristo Jesus. Graças te damos pelas inúmeras bênçãos que o Senhor derrama sobre nós sem merecermos. Não daria tempo para contarmos uma a uma aqui, porque o Senhor faz infinitamente mais do que nós imaginamos. Nós temos muito mais do que precisamos, e nós temos muito mais do que nós merecemos. É tudo graça e misericórdia do Senhor. Agora nós estamos aqui como famílias do Senhor. O Senhor conhece a particularidade de cada um, em detalhes. O Senhor sabe tudo que cada irmão está passando, está vivendo, está sofrendo. E eu quero pedir que o Senhor fale ao coração de cada um o que eles precisam ouvir. Eu não tenho condições, mas o teu Espírito, que nessa noite se faz presente, pode ministrar cura, libertação, salvação a cada um que entrou aqui nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Uma escada para o céu. É sobre isso que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. Esse episódio que nós lemos envolve um homem chamado Jacó, conhecido de todos nós, filho de Isaque e de Rebeca e irmão gêmeo de Esaú. O seu nome significa aquele que suplanta, em razão dele ter nascido segurando o calcanhar do seu irmão. Isso nós podemos ler aí em Gênesis mesmo, no capítulo 25, do verso 24 ao 26. O capítulo anterior a esse, o capítulo 27 de Gênesis, narra um episódio triste na vida de Jacó. Ele mentiu para o seu pai, ele enganou o seu irmão e ele pecou contra Deus. E tudo isso porque a sua mãe Rebeca, tendo recebido uma profecia do Senhor, em Gênesis capítulo 25, de 22 a 23, porque quando os gêmeos ainda estavam no ventre, eles lutavam no ventre,
E Deus disse, olha, há 2 nações no teu ventre, mas a bênção será estabelecida sobre o filho mais novo, o que era uma raridade daquele tempo. Ela entendeu que precisaria ajudar Deus a cumprir a sua promessa. E aqui no capítulo 27 diz que Isaac adoeceu. A mãe, entendendo que Isaac ia morrer e ia abençoar seus filhos, ela então faz essa maracutaia toda, instrui Jacó a se passar por Esaú, a vestir uma roupa de Esaú, a trazer uma caça como a de Esaú, e ele então se apresenta como Esaú e recebe a bênção de Esaú. E o resultado disso tudo foi que Isaac não morreu, ele foi morrer 20 anos depois. Esaú ficou furioso e jurou o irmão de morte. Jacó se tornou um fugitivo e ficou 20 anos fugido do irmão, enganando e sendo enganado na casa de seus parentes. Sendo que Deus não precisa desse tipo de ajuda. Quando Deus promete algo, Ele cumpre com o seu poder, mediante a sua palavra. Se nós abrirmos em Gênesis 48, dos versículos 11 a 19, nós veremos um caso semelhante. Com certeza, quando chegasse o momento de Isaac abençoar seus filhos, e o mais velho fosse posto à mão direita e o mais novo à mão esquerda, Deus simplesmente mandaria Isaac cruzar os braços e abençoar o filho mais novo. Rebeca não precisaria ter feito aquilo tudo. Jacó não precisava ter feito aquilo tudo. Porque Deus não escreve certo por linhas tortas. Deus não precisa usar o erro para atingir os seus propósitos. Para Deus, os fins não justificam os meios. E foi uma tragédia o que nós vemos no capítulo 27 de Gênesis. E aqui, quando Jacó tem essa visão do capítulo 28, que é o texto base da nossa reflexão nessa noite, ele estava fugindo da sua casa, fugindo do irmão, por conta da sua atitude errada. E Deus, na sua infinita misericórdia, se revela a Jacó. E ele tem essa visão da escada que ia da terra até o céu. E os anjos subiam e desciam por essa escada. Deus estava mostrando a Jacó que, além de ser o Deus de Abraão e de Isaque, ele queria também ser o Deus dele, apesar de ele ser quem era. Jacó representa muitos de nós, irmãos. Quase todos nós aqui fomos encontrados por Deus no meio do erro, no meio do pecado, no meio do engano, fugindo às vezes do nosso próprio erro. Se nós fôssemos ouvir o testemunho de conversão de cada um aqui, Deus encontrou a cada um de nós em situações mais diversas e mais estranhas. Poucos talvez tenham sido criados dentro de uma igreja. Porque Deus é assim, Ele é um Deus de graça e misericórdia, e Ele jamais desiste do ser que Ele criou à sua imagem e semelhança. E aqui Jacó, fugindo, ele tem uma visão da parte de Deus. A primeira coisa que nós aprendemos sobre essa escada que Jacó viu nessa sua experiência, é que essa escada que une terra e céu é Jesus. Antes do pecado, terra e céu se tocavam naturalmente. Nós lemos em Gênesis 3:8 que na viração do dia o Senhor aparecia no jardim e ele tinha comunhão com o ser humano. Até um dia em que o homem pecou e, havendo o pecado, houve separação entre Deus e o homem. A comunhão foi quebrada. Em Gênesis 3 narra a história da nossa queda. E a nossa queda criou um abismo entre nós e Deus. A partir daí, todas as tentativas do homem de se reconectar com Deus foram inúteis. Olha o que diz em Gênesis 11, de 1 a 9. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem.
Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. E agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Em Babel, os homens tiveram a ideia de construir uma torre que chegasse até o céu. E o máximo que eles conseguiram foi que Deus confundisse a linguagem deles e os espalhasse por toda a terra. Até então, todos os habitantes da terra falavam uma única língua. E o que nós vemos hoje? Nós vemos hoje algo chamado religião, que é a tentativa do homem de fazer uma torre para chegar até o céu, fazer uma escada que chegue até o céu. E o homem tenta com essa escada interligar a terra com o céu novamente, mas o máximo que consegue é mais confusão, porque somente Jesus pode religar a terra ao céu novamente. Nenhuma religião pode fazer com que o homem chegue a Deus. Jesus é o único caminho entre nós e Deus. Em João capítulo 14, versículo 6 está escrito: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que escada é essa que liga a terra e o céu? Essa escada é Cristo. Ele é o único meio de nos fazer chegar até Deus. O texto é explícito. Ninguém, não importa quanto dinheiro o ser humano tenha, ele jamais conseguirá construir uma passagem para o céu. Não importa quantas obras a pessoa faça, ela não vai conseguir uma escada que o leve até o céu. Não importa o quão religiosa uma pessoa seja, ela não consegue chegar a Deus. O único caminho entre nós e Deus é Jesus Cristo. A palavra diz também que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2, de 3 a 5 diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Deus deseja que todos sejam salvos, sim. Mas como a pessoa pode ser salva? Por meio de um único mediador. E esse mediador é Cristo. Jesus veio ao mundo para nos reconciliar com Deus, e não tem ninguém mais que possa fazer isso. Apesar do Senhor querer que todos sejam salvos, há um só mediador. Você pode ter tido uma mãe crente que foi uma bênção na sua vida, ela não vai poder chegar no céu e interceder por você. Você pode ter tido um pastor maravilhoso que morreu, ele não pode chegar no céu e interceder por você. Nenhum desses que morreram, que hoje são chamados santos, eles podem interceder por mim e por você no céu. Há um só mediador. E esse mediador é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único mediador da nova aliança que nos permite chegar à presença de Deus. Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 8, versículos 1, 2 e 6. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem.
Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Jesus é o único mediador da nova aliança, que nos permite chegar à presença de Deus. Interessante que, após ter a visão da escada, Jacó declara: este lugar é a porta dos céus. Em João capítulo 10, versículo 9, Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Quando recebemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, é como se as portas do céu se abrissem para nós e um novo e vivo caminho se nos apresentasse, pelo qual nós podemos ter acesso à intimidade de Deus. Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O escritor aos Hebreus está falando: irmãos, já tem um caminho preparado. Entremos no Santo dos Santos com toda intrepidez. E no capítulo 10, versículo 25, ele termina dizendo: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Jesus é a escada que une a terra e o céu. Em segundo lugar, nada sobe da terra ao céu, senão por essa escada que é Jesus. Ele não é apenas o mediador da salvação, ele é o mediador de tudo. Primeiro, nossas orações só podem subir ao céu por meio de Jesus. João 14, versículos 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Agora o capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. E no capítulo 16, versículos 23 e 24. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Como é que nós oramos a Deus? Em nome de Jesus. A oração feita em qualquer outro nome jamais poderá chegar a Deus. É por meio dessa escada que a nossa oração sobe a Deus. E em nome de Jesus não é um joguinho de palavra mágica que faz as coisas acontecerem. Orar em nome de Jesus é orar de acordo com a vontade de Jesus. Muitos naquele dia me dirão: em teu nome fizemos. E Jesus vai dizer: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Orar em nome de Jesus é muito mais do que repetir a frase mágica no final da oração. É realmente ter um compromisso com Jesus, uma intimidade com Jesus e um conhecimento de Jesus que nos capacite ou nos gabarite a chegar diante de Deus em nome dele, e então Deus possa nos atender. Nossas orações só podem subir ao céu por meio de Jesus, porque o próprio João vai dizer no capítulo 9, versículo 31, sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Ora, se Deus não atende a pecadores, não adianta eu viver em pecado e depois orar em nome de Jesus, ora bolas.
Jesus vai dizer no capítulo 15 que se nós permanecermos nele e a sua palavra permanecer em nós, pediremos o que quisermos. E será feito. Porque, obviamente, nessa situação, nós só vamos querer aquilo que Deus quer para nós. Então é oração garantida. Um filho obediente que honra ao pai não vai pedir algo que vai contra a vontade do pai, porque ele sabe o caráter do seu pai. Também, os nossos louvores só podem subir ao céu por meio de Jesus. Olha o que diz em Hebreus capítulo 13, versículo 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Nossos louvores só sobem a Deus se for por meio de Jesus. Porque o louvor, na verdade, é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Quem não confessa Jesus não tem a possibilidade de louvar. Lembra daquela propaganda da Som Livre? A Som Livre toca, você adora. A Som Livre só pode tocar. Adorar é só o crente. Cantadores tem muitos. Tocadores tem muitos. Mas adoradores são só aqueles que já confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Porque o louvor é fruto, é consequência, é resultado dos lábios que já confessaram o nome do Senhor Jesus. As nossas obras só podem subir ao céu por meio de Jesus. Irmãos, nada que a gente faça aqui nessa terra chegará diante de Deus se não for feito em nome de Jesus. Olha o que diz em Marcos capítulo 9, versículo 41. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Se você der um copo d'água em nome de Jesus, você não perde o seu galardão. Se você der 1 quilo de alimento, se você der uma esmola, se você fizer uma oração, o que quer que você faça por uma pessoa, se daquilo redundar glórias e honras a Deus, você não perde o seu galardão. Se daquilo resultar glórias e honras a você, você já recebeu a recompensa. Não tem nada para receber de Deus mais. Se eu descer aqui no final do culto, você fala assim, pastor, como o senhor prega bem? Já recebi a recompensa. Agora, se você disser, pastor, que Jesus maravilhoso esse aí, hein? Aí eu não perco meu galardão. Porque senão será tudo em vão. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E se não for no Senhor? É em vão. E vai ser triste ver pessoas que trabalharam tanto na igreja, vão chegar no céu e não tem nada para receber. Porque Deus vai dizer, nada do que você fez glorificou meu nome. Você se matou de trabalhar, mas só quem se promoveu foi você mesmo. Foi um trabalho em vão. Um trabalho que vai ficar por aqui. Por isso, todas as nossas obras só podem subir ao céu por meio de Jesus. Interessante, irmãos, como Jacó, após ter a visão da escada, ele erigiu um altar a Deus. E ele se comprometeu com o dízimo. O dízimo foi instituído pelo coração grato de Abraão. Alguns vão dizer para você, não, a gente não pode dar dízimo, não, porque dízimo é coisa da lei. Gente, a lei foi instituída lá em Êxodo 20. Abraão deu o dízimo aqui em Gênesis. E aqui Jacó, sem ninguém pedir, porque ele teve uma experiência com Deus, ele já diz, Senhor, vou fazer um pacto contigo. Se o Senhor me abençoar, tudo que vier à minha mão, eu te darei o dízimo. Enquanto nós não temos essa consciência de quem é a escada, nossas obras serão inúteis. Nossas ofertas serão inúteis. Há uma só escada que leva o que é da terra para o céu, que é Cristo. E tudo que nós fazemos e falamos para Deus tem que ser em Cristo.
A oração tem que subir por essa escada. Os louvores têm que subir por essa escada. As boas obras têm que subir por essa escada, porque senão será tudo em vão. Não chega. Há um muro de separação entre nós e Deus. E o único caminho para se chegar ao coração de Deus é Jesus Cristo. Em terceiro lugar, nada desce do céu para a terra, senão por meio dessa escada que é Jesus. Se cremos que Jesus é a única escada, o único caminho, a única ligação entre o céu e a terra, nós precisamos admitir que nada de bom descerá do céu para a terra, a não ser também por meio de Jesus. Irmãos, a salvação que vem do céu é dada ao homem por meio de Jesus. Em Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação só vem do céu até nós por meio de Jesus e de nenhum outro. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Os grandes homens de Deus na história, alguns chamados de santos, não podem nos salvar. Não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pela graça somos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Dom é dádiva, é presente. A Bíblia diz também que o Espírito Santo é dado ao crente por meio de Jesus. Olha o que diz João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E também em João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo, ele é derramado do céu em nossos corações por meio de Jesus. E João o Batista já havia falado isso. Em Marcos capítulo 1, versículo 8, João Batista diz assim: eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Quem é que batiza com o Espírito Santo? É Jesus. Quando nós nos convertemos e o Espírito Santo vem habitar em nós, é Jesus que está mandando. O Espírito Santo só vem a nós por meio de Jesus. Foi o que ele disse: eu enviarei outro Consolador. A Bíblia diz também que as bênçãos são dadas a nós por meio de Jesus. Em Filipenses 4,19 está escrito: porque o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Deus supre as nossas necessidades por meio de Cristo. É em Cristo que cada uma das nossas necessidades serão satisfeitas. Irmãos, até a ação dos anjos em nosso favor se dá por meio de Jesus. Percebe que Jacó, ele viu na escada os anjos subindo e descendo? Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? O escritor está falando aqui dos anjos. Lá no Salmo 91, versículo 11, diz que é Deus quem dá ordem aos anjos a nosso respeito. Nós não tratamos com anjo. Nós não fazemos oração para anjo, nós não pedimos anjo para nada. Não há nenhuma instrução bíblica que a gente deva pedir anjo. Interessante também, irmãos, que Jacó, após a visão da escada, ele diz que aquele lugar agora não se chamaria mais Luz, se chamaria Betel, a casa de Deus.
Não é assim conosco também, após uma experiência com Cristo? Nós passamos a ser chamados casa de habitação do próprio Deus em espírito. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 22. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Quando nós temos uma experiência pessoal com Cristo, quando nos rendemos ao senhorio de Cristo e o recebemos como Salvador, naquele momento, nós nos tornamos uma Betel. Nós passamos a ser casa de Deus. Sem Jesus, nós nunca poderemos ser a casa de Deus para habitação no Espírito. Eu creio que todo mundo aqui já usou uma escada. E muitos aqui já desejaram uma escada. Porque a escada ela pode nos levar mais alto do que nós conseguimos ir sozinhos. Resgatar um animal de estimação, recuperar uma pipa, fugir do animal feroz, entrar pela janela quando a gente esquece a chave. E a escada que nos leva até o céu? Quando os recursos desse mundo não são suficientes para resolver nossos problemas. Nós que já recebemos a Cristo, nós temos essa escada. Vamos ficar de pé, queridos. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele que foi ferido por nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Enfermidades, ele levou sobre si as nossas dores, ele que foi ferido por nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados.